Nossa próxima convidada vai falar exatamente sobre esse assunto conosco. Assuntos curdos. Agora está conosco Jaran Özkan, especialista em assuntos curdos no Instituto Judaico para a Segurança Nacional dos Estados Unidos. Você deve ter ouvido a convidada anterior que basicamente disse isso. Ele acha que é uma ideia perigosa os Estados Unidos ajudarem a financiar e armar milícias curdas iranianas na luta contra o IRGC. Qual é a sua resposta a isso, especialmente em meio a esse clima? Os ataques de drones que temos visto agora da República Islâmica contra locais de milícias curdas no oeste do país. Primeiro, precisamos esclarecer que isso não é novidade. Os curdos vêm lutando contra esse regime há décadas e conseguiram resistir tanto à Guarda Revolucionária quanto às estruturas de segurança iranianas nas regiões curdas. E vem enfrentando eles há muito tempo, então isso não é novidade. Mas acho que você fez uma pergunta brilhante ao seu convidado anterior sobre isso. Se não forem os curdos, então quem vai ser? Se não forem os poucos milhares de curdos, ele quis diminuir o número, mas mesmo que sejam 1000 combatentes curdos, isso já é 1000 a mais do que qualquer outra parte do Irã neste momento. Então, em algum momento, vai haver comunidades no Irã que vão ter que assumir essa luta e defender seu país do regime atual. Então, temos várias organizações curdas que estão dispostas a fazer isso, que estão dispostas a lutar pelo seu país, dispostas a lutar por suas terras, dispostas a lutar por sua própria existência. O que eles vêm fazendo há muito tempo e querem continuar fazendo agora. Seu convidado anterior, você sabe, continuou falando sobre essa pesquisa ou aquela pesquisa. O que os curdos não têm apoio no país ou mesmo nas regiões curdas. Mas você não reconhece que isso é muito parecido com o que o regime atual diz sobre Pahlavi ou sobre toda a oposição em geral? Se você olhar para o regime, eles dizem que Pahlavi não tem apoio, que qualquer tipo de oposição não tem apoio e que o regime islâmico atual representa todo o Irã. Então, na verdade, é bastante preocupante que a linguagem deles e a forma como minimizam qualquer um que não concorda com eles seja muito parecida com a maneira como o regime atual lida com seus assuntos também. Então é preocupante ver a semelhança nessa linguagem aí. E como eu disse, você fez uma pergunta brilhante. E, infelizmente, além de menosprezar os combatentes curdos que estão dispostos a enfrentar o regime, ele não conseguiu responder sobre qual outra parte do Irã vai enfrentar esse regime. Sabe, quero dizer, obviamente, eu ia te perguntar sobre o efetivo das milícias curdas, mas acho que, neste momento, isso é bem relevante, com base no que você acabou de explicar. Acho que uma das outras questões que estamos analisando aqui, claro, dado o que aconteceu na Síria, onde os Estados Unidos basicamente abandonaram os curdos, depois que as forças democráticas sírias basicamente lutaram contra o ISIS por mais de uma década em nome do Ocidente, eu imagino que as milícias curdas provavelmente estão buscando algum tipo de garantia dos Estados Unidos, e isso teria a ver com a autonomia curda. E a questão é, após a queda da República Islâmica, qual seria o impacto disso no restante do país e na unidade do Irã como um todo? Então, primeiramente, os curdos, como eu disse, vêm resistindo e lutando por sua própria existência e por seus direitos há décadas. Não só no Irã, não só no Iraque, mas também na Síria e na Turquia. Então, eles nunca buscaram garantias para mostrar sua disposição de lutar por seus direitos. Eles têm feito isso com ou sem garantias. E não apenas sem garantias, mas em grande parte contra toda uma coalizão de forças que têm resistido aos direitos curdos, tanto regionalmente quanto globalmente. Então, a introdução da concessão de garantias por certos Estados é um fenómeno muito novo na luta curda. Então, os curdos são motivados por seus próprios desejos por direitos, pela própria disposição de lutar por seus direitos e lutar por sua própria existência. Dito isso, cabe a outros países mostrar que são potências éticas, que são sensíveis às demandas legítimas das minorias em toda a região. Agora, tenho quase certeza de que nos confrontos entre os grupos curdos e as organizações curdas presentes no Irã,
E tanto Israel quanto os Estados Unidos, que nos últimos 7 dias intervieram de forma significativa no Irã, há discussões em andamento sobre como será a próxima fase da operação. O presidente dos Estados Unidos disse que não aceitará nada além de uma capitulação total, que não aceitará nada além de uma mudança no governo e no formato do governo em Teherã. Então ele vai ouvir as próprias organizações e comunidades deste país sobre o que elas querem para o futuro. Alguns outros